Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. 27 senadores tomaram posse nesse domingo e iniciaram o mandato participando de uma votação importante. A eleição do novo presidente do Senado para os próximos 2 anos. Renan Calheiros foi reeleito para o cargo. Os demais integrantes da mesa diretora serão definidos amanhã. Hoje, senadores e deputados participaram da sessão conjunta de abertura dos trabalhos legislativos de 2015. A cerimônia atrasou meia hora. O atraso causou desconforto para quem teve que esperar no sol, num calor de 30 graus. O motivo? O presidente do Congresso, Renan Calheiros, esperou o presidente da Câmara e colega de partido, Eduardo Cunha, para virem juntos ao Congresso. Na chegada, execução do hino nacional, hasteamento da bandeira nas duas casas e salva de 21 tiros de canhão. Na rampa, os dois foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e pelo ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, representando a presidente Dilma Rousseff. Na recepção, a maioria dos parlamentares era do PMDB. Não vejo diferença porque na legislatura passada também era PMDB da Câmara e do Senado. Toda eleição ela causa estresse, mas terminado o processo, conhecido o vencedor, é evidente que todos deverão dar as mãos, desbarrar o palanque, porque o objetivo de quem está nas duas casas do Congresso Nacional é lutar pelo interesse da nação e da sua população. No plenário, aplausos para a mesa e para as autoridades presentes. 8 ministros do Executivo, chefes militares e o presidente do Tribunal de Contas da União. A mais aplaudida foi a deputada Mara Gabrilli, terceira secretária da Câmara. Pela primeira vez, uma cadeirante sentou-se à mesa na abertura dos trabalhos legislativos. A mensagem do Executivo foi lida pelo deputado Beto Mansur, primeiro secretário do Congresso. A leitura durou 1h30 e durante todo esse tempo, a plateia se dispersou e foi se esvaziando. Mas na hora em que ele citou a Petrobras, a oposição protestou. A refinaria Abreu e Lima já está em funcionamento e em janeiro de 2015 realizou o seu primeiro carregamento de nafta petroquímica. Com isso, vamos eliminar progressivamente os gargalos que ainda temos. Os deputados baianos José Carlos Aleluia, do DEM, e Antônio Embaçaí, do PSDB, disseram ser mentira os investimentos na Petrobras que o governo citou na mensagem. A longa mensagem do Executivo desencorajou os discursos seguintes. O presidente do Supremo entregou o relatório das atividades do STF e do Conselho Nacional de Justiça no ano passado e falou de improviso por menos de 5 minutos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também dispensou a leitura. E o último a discursar, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que as eleições no Congresso ficaram no passado, mas fez questão de dar parabéns ao deputado depois da disputa acirrada. Em nome de todos os senadores, parabenizá-lo pela brilhante vitória e anunciar desde logo que é meu desejo trabalharmos juntos, efetivamente juntos, em busca de um Brasil melhor. Como presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros destacou a importância da reforma política e defendeu que a população opine sobre o tema em um referendo. Calheiros apresentou os itens que considera mais importantes da pauta do Congresso Nacional. Veja os principais pontos do discurso na abertura dos trabalhos legislativos. Vamos trabalhar incessantemente para aprovarmos o Código Penal, a Lei de Execução Penal e a Lei de Licitações. E ainda vamos reformar, atualizar, melhor dizendo, o Código do Consumidor. Temos de aprofundar a regulamentação do orçamento impositivo, incluindo, ao invés de apenas as emendas parlamentares, as emendas coletivas e as emendas de comissão. Implementar a cédula eletrônica, presidente Eduardo Cunha, na votação dos vetos presidenciais e regulamentar
o artigo 52 da Constituição Federal, que irá permitir a esta Casa a fiscalização do sistema tributário. É também nossa intenção trabalhar uma agenda integrada do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a fim de otimizar resultados e conquistas. Uma das metas com esse propósito será projetar, e me permitam-me, pela primeira vez colocar isso aqui, será projetar a Biblioteca do Congresso Nacional nos moldes da que existe nos Estados Unidos para integrar os acervos das duas casas. É imprescindível colocar na agenda dos nossos trabalhos a reforma tributária, avançar no Pacto Federativo e discutir novas formas de cooperação entre a União e os demais entes federativos, sobretudo na segurança pública. Um dos maiores desafios e um dos assuntos mais prementes, como todos sabem, como aqui foi colocado, é a reforma política. Por sua complexidade e por se tratar de uma prerrogativa do Legislativo, é recomendável que o Congresso Nacional trace as linhas mestras da reforma e a submeta a um referendo popular. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, representou a presidente Dilma na cerimônia. A mensagem do Executivo ao Congresso foi lida pelo deputado Beto Mansur, primeiro secretário da mesa. Controle da inflação. Manteremos o controle da inflação como prioridade da gestão macroeconômica. Vamos dedicar esforços para que a inflação convirja para o centro da meta nos próximos anos, o que resultará, em médio prazo, em maior bem-estar para a nossa população. Ajuste fiscal. Estamos diante da necessidade de promover um reequilíbrio fiscal para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível, criando condições para a queda da inflação e da taxa de juros no médio prazo, garantindo assim a continuidade da geração de emprego e renda. Direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos adequar o seguro-desemprego, o abono salarial, a pensão por morte e o auxílio-doença às novas condições socioeconômicas do país. Petrobras. Graças ao empenho e à eficiência da Petrobras, a empresa de capital aberto que mais produz petróleo no mundo, a riqueza do pré-sal já é uma realidade. Uma nova realidade que vai alavancar o desenvolvimento do país e mudar o patamar da educação brasileira. Corrupção. Temos combatido sem trégua a corrupção. Será reforçada com as medidas contra a impunidade, que enviarei neste ano legislativo à apreciação do Congresso Nacional. Transformar em crime e punir com rigor os agentes públicos que enriquecem sem justificativa, modificar a legislação eleitoral para transformar em crime a prática do Caixa 2, criar uma nova espécie de ação judicial que permita o confisco dos bens adquiridos de forma ilícita, agilizar o julgamento de processos envolvendo o desvio de recursos públicos. Criar uma nova estrutura de poder judiciário, ou melhor, no poder judiciário, que dê mais agilidade e eficiência às investigações e processos movidos contra aqueles que possuem foro privilegiado. Reforma política. Urge definir novas regras para a escolha dos representantes da população nas casas legislativas e estabelecer novas formas de financiamento das campanhas eleitorais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, trouxe a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional.
o chefe do Judiciário, o ministro Ricardo Lewandowski, entregou ao presidente e ao vice-presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros e deputado Eduardo Cunha, o relatório de atividades de 2014 e as metas para 2015 do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em um discurso rápido de pouco mais de 2 minutos, Ricardo Lewandowski renovou o respeito dos juízes brasileiros ao Congresso Nacional. Ele enfatizou a importância da independência dos poderes e da harmonia entre eles, fundamentais para cumprir o que determina a Constituição. O Supremo Tribunal Federal está de portas abertas para entreter com o Senado Federal e com a Câmara dos Deputados um diálogo franco, aberto, institucional e republicano em prol do bem-estar do povo brasileiro. Os pronunciamentos feitos durante a solenidade repercutiram entre deputados e senadores, em especial a mensagem enviada pela presidente Dilma Rousseff, que provocou reações exaltadas dos oposicionistas. As reações à mensagem presidencial começaram antes mesmo do fim da leitura do documento. Fora do plenário, a oposição foi rápida em criticar o texto e o governo. É uma afronta ao povo brasileiro, que entre outras barbaridades chegou a falar em eficiência da Petrobras. Mais uma vez, o governo se demonstra absoluta desconexão da realidade com o mundo real. Tudo que ela tem feito desde que assumiu foi efetivamente apresentar medidas que só pesam no consumidor, pesam nos cidadãos comuns e não pesam no governo. Os governistas rebateram, dizem que a alteração das regras previdenciárias e o aumento de impostos, como o IOF, são necessários para o equilíbrio das contas e que o Congresso precisa ajudar o país. Se o Congresso, a Câmara e o Senado quiserem trabalhar no sentido de que a crise é do governo, eu acho que aí vão também diminuir ainda mais o prestígio das duas casas, que não anda tão bem. Estamos vivendo um momento difícil, que é preciso a tomada de uma série de medidas e decisões que nós sabemos que são antipáticas, que são algumas delas até amargas, mas que são necessárias para que o país, o mais brevemente possível, possa retomar o seu crescimento. A base aliada diz que o governo tem que ir além do equilíbrio fiscal. O governo precisa definir medidas que façam com que, por exemplo, as concessões possam ser implementadas de forma mais rápida, o licenciamento ambiental seja mais rápido, né? O cenário econômico seja mais atrativo, se restaure a credibilidade e a segurança jurídica nos investimentos do Brasil. Terminada a sessão, um informe. A oposição espera concluir em breve a coleta de assinaturas para uma nova CPI da Petrobras. O governo minimiza a iniciativa, diz que o Congresso Nacional deve ter o foco em outras pautas. Esse é um papel da oposição, fiscalizar, é instrumento de minoria, e a maioria tem que governar, apresentar resultados, construir uma agenda, começar a votar. Tem temas muito importantes, como foram hoje expressos aqui pelos 3 poderes, especialmente a reforma política, que é uma grande prioridade. Nós temos medidas econômicas que são fundamentais para o Brasil poder preservar emprego, recuperar a economia. 1/3 do Senado foi renovado nesta nova legislatura. 2 partidos deixam de ter representante na casa e 8 têm suas bancadas reduzidas, entre eles as 3 maiores legendas. Veja como ficará a distribuição das forças partidárias na casa. Com a renovação de 1/3 das vagas, o Senado terá 15 partidos, um a menos que a última legislatura. As 3 maiores bancadas permanecem com PMDB, PT e PSDB, mas eles perdem senadores. O PMDB cai de 20 para 19, o PT de 14 para 13 e o PSDB de 12 para 11. Os grandes partidos obtiveram as maiores bancadas entre esse terço que foi eleito. Nós tivemos também uma participação dos partidos pequenos, mas ela refletiu em grande medida a distribuição que já havia na casa. O PCdoB também diminui a bancada em 1 representante, mas o partido que mais perde senadores é o PTB, 3. Já o que mais cresce é o PSD, que ganha 3. O PSB
sobe de 4 para 6 cadeiras. Esse crescimento de partidos médios é um fenômeno que aconteceu no Senado e na Câmara. Foi uma decisão da população no sentido de, vamos dizer assim, pulverizar mais ou reduzir um pouco a importância desses partidos que há anos lideram ou se revezam na presidência do Senado. PDT, Democratas e PR ganham um senador cada. O PP se mantém com 5. PSOL, PRB e PSC continuam com apenas uma cadeira. E o PPS volta a ter um senador. 2 partidos perderam seus representantes no Senado, o PROS e o Solidariedade. A senadora Cátia Abreu irá se licenciar do cargo para assumir o Ministério da Agricultura. Quando a sua nomeação for publicada no Diário Oficial, o PMDB contará com 18 senadores na prática, ao invés de 19, já que o suplente Donizete Nogueira, que assumirá a vaga de Cátia Abreu, é filiado ao PT. Com isso, o Partido dos Trabalhadores passará a ter 14 senadores em exercício neste mandato. Mas para a composição de bancadas, vale o partido do senador titular da cadeira. Desde domingo, os partidos realizam reuniões para a escolha dos líderes. Algumas indicações já estão definidas. O líder do PMDB é o senador Eunício Oliveira. O PDT reconduziu a liderança ao senador Assir Gurgax. 4 partidos têm apenas um senador, que assume também a liderança. Vanessa Graziotin, no PCdoB, Randolph Rodrigues, no PSOL, Marcelo Crivella, no PRB e Eduardo Amorim, no PSC. PSC e PRB integram o bloco União e Força, liderado pelo senador Fernando Collor, também líder do PTB. O bloco é integrado ainda pelo PR, que tem como líder o senador Blairo Maggi. É um bloco formado por partidos que fazem parte da base do governo, que, portanto, tem alguns ministérios, e partidos que não fazem parte, como é o meu caso. Portanto, a independência é pré-requisito e é princípio do nosso bloco. Os demais partidos devem definir os líderes nesta terça-feira, antes da reunião preparatória que vai eleger os outros integrantes da mesa diretora. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. A TV Senado transmite ao vivo. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Encerramos esta edição do Senado Agora com imagens da abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Boa noite. Tem que estar. Olha, se hoje não tem recurso, com uma quantidade enorme de municípios sem médico, imagine quando você coloca o médico, e aí não deveria ser esse programa só mais médico, mas mais profissionais da saúde, porque o médico, eu tive agora recentemente um comunicado de um colega há pouco tempo formado, estava num município onde tem um hospital com